Um novo relatório da Human Rights Watch e do Todos pela Educação, publicado agora há pouco, aponta falhas graves da gestão pública da educação durante a pandemia. De acordo com o levantamento, o governo brasileiro não garantiu o direito à educação a mais de 5 milhões de crianças e adolescentes em 2020. Rodrigo aqui de volta com mais detalhes desse estudo apresentado agora de manhã, Rodrigo. Acompanhamos de pertinho tudo isso e mostramos aqui, a pior situação da educação no país nos últimos 20 anos. E os pesquisadores dizem que são necessárias ações imediatas. É o resultado de 15 meses de escolas praticamente fechadas. Nós estamos diante de um cenário trágico. Os efeitos, os impactos, eles são de naturezas múltiplas, eles são de impactos com repercussões duradouras e eles incidem de maneira muito mais forte nas crianças, adolescentes e jovens mais pobres. Diante do cenário alarmante da educação no Brasil, um documento da Human Rights Watch e da ONG Todos pela Educação diz que o governo fracassou no enfrentamento do enorme impacto da pandemia na educação no Brasil, deixando milhões de crianças e adolescentes com pouco ou nenhum acesso à escola. O relatório destaca ainda que houve uma queda abrupta e inexplicável do fluxo dos recursos federais em diferentes áreas da educação, em um ano em que o orçamento federal da educação deveria ser revisto para dar conta dos novos desafios, como conectividade dos estudantes e implementação dos protocolos de biossegurança. Eles não gastaram parte do orçamento que eles tinham. Se você for pensar, no momento de emergência, você espera que o Ministério gaste cada centavo. É um problema global, mas que fica mais grave no Brasil por causa do prolongamento da pandemia e da desigualdade do país. É o que diz a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, que alerta que o fechamento das escolas vai certamente levar a uma taxa mais alta de evasão escolar. E não só. Mais trabalho infantil, maior insegurança alimentar e maior exposição à violência e à exploração das crianças. No futuro, salários mais baixos e queda na qualidade de vida da população. Houve um trabalho de sabotagem, em muitos aspectos, dos esforços que estados e municípios precisavam avançar. O esforço para fazer frente a esse cenário que se impôs será absolutamente intenso. O Ministério da Educação precisa fazer a sua parte. Isso significa, ele atuar de fato na coordenação e no apoio aos estados e municípios na resposta à pandemia. E a gente não tem visto nenhum gesto por parte do Ministério da Educação nesse sentido. O documento da Human Rights Watch e do Todos pela Educação traz algumas recomendações a serem adotadas pelo governo federal. Vamos lá. Destinar recursos para a educação de crianças e adolescentes em maior risco de evasão escolar, vacinar todos, especialmente os profissionais de educação, definir parâmetros para orientar reaberturas ou não das escolas, apoiar estados e municípios na avaliação dos prejuízos causados pelo fechamento das escolas, garantir internet, incluindo acesso gratuito e dispositivos para estudantes com aula remota. Isso aí, nós procuramos o Ministério da Educação e nem resposta tivemos. Ana Paula. Medidas básicas, o mínimo que deveria ter sido feito, Rodrigo? Medidas que, se forem adotadas, se é que vão, chegarão muito tarde para muitas crianças e adolescentes Brasil afora, a gente sabe disso.